Oi. Oi. Eu sou Oi, eu sou Vitória. Eu sou brasileira e italiana. Eu gosto muito de falar brasileiro porque lá tem minha vovó no Brasil e tem muita água de coco que eu gosto muito. O meu nome é Matia e eu tenho 12 anos. Eu sou filho de brasileira e eu acho que falar português é bom, porque quando é que você vai viajar, você pode ir onde é que você quer, porque você sabe muita língua. Se você sabe português, você quer ir em todo o Brasil e você sabe português. Oi, sou Maria, eu tenho 7 anos e sou feliz de ser brasileira porque minha mãe e minha avó é brasileira. Tchau! Oi, eu me chamo Manuela, eu tenho 13 anos e eu tenho uma mãe brasileira. Eu gosto de falar português porque assim eu posso falar com os meus familiares e a minha avó no Brasil. Oi, eu sou a Gata Clor, eu tenho 7 anos, nasci na Suíça, eu gosto muito de falar português, eu tenho uma mãe brasileira. Tchau! Nossa live de hoje já começa assim, já começa com essa emoção dessas crianças, prestando uma homenagem ao Dia da Língua Materna. Que coisa linda! Então, a gente iniciou já com emoção, e vai ser emoção durante toda essa live. A Rede Pou Itália, desde outubro de 2016, atua no território italiano, promovendo o ensino de português como língua de herança. Atualmente, são 15 iniciativas espalhadas de norte a sul do país. E a nossa iniciativa, Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, é uma delas, e que vem realizando estas lives com cada iniciativa, para que, através do olhar e do fazer das idealizadoras e educadoras, nós possamos conhecer as histórias inspiradoras em conexão com o português como língua de herança na Itália. E hoje nós estamos recebendo o grupo Balão Mágico, e elas vão nos contar de onde elas são, o que elas fazem. Elas têm um trabalho de uma rede de cooperação em português como língua de herança, uma interação, um multiculturalismo, um multilinguismo muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, nós vamos receber, para começarmos um bate-papo, que nós já começamos no vídeo com as crianças. Então, nós vamos receber a Ludmila. Ela é mentora, ela é a criadora do grupo, educadora. Então, nós gostaríamos de antemão agradecer a Ludmila e aos seus filhos, que é a Doris e a Lauren, e a todas as pessoas que estarão conosco nesta live. E agradecer a todas as convidadas, a todas as famílias, a todas as crianças. Então, muito obrigada às crianças do vídeo, parabéns, o vídeo ficou lindo, Ludmila. Então, Ludmila, eu gostaria que você primeiro falasse onde está situado o grupo Balão Mágico e como que surgiu a ideia de criar, né, esse grupo de manutenção do português como língua de herança na Itália e na sua região. Bom, primeiramente eu agradeço pela oportunidade da gente se encontrar e conversar um pouco sobre o tema. É um tema que é muito importante, porque a gente deve valorizar aquilo que a gente tem de mais rico para oferecer para os nossos filhos, que é a nossa língua, a nossa cultura. E eu, pessoalmente, tive já um contato com o português como língua de herança da primeira vez que eu expatriei, vamos dizer assim, né?
eu saí do Brasil e fui para Dubai, e lá em Dubai eu senti esse abismo, né, de culturas, porque é muito diferente você criar um filho na Itália, criar um filho, não sei, em Portugal, na Espanha, ou até nos Estados Unidos, ou ir para Dubai, né, para o mundo árabe. E ali eu, por acaso, procurando coisa no Facebook, achei o Hora do Conto de Dubai, que é idealizado e seguido pela Magali Quadros, e ali eu fiquei encantada com aquele encontro, um encontro informal, um encontro de transmissão da cultura, música, vídeo, comidas típicas junto a prato, e aquelas crianças todas interagindo no português, num mundo árabe. Eu achei aquilo o máximo. Mas eu fiquei pouco tempo lá, ficamos 8 meses morando lá, e logo o nosso objetivo era vir para a Itália, porque o meu marido queria voltar para cá. E chegando em Trieste, eu falei, poxa, se lá em Dubai eu achei, aqui em Trieste com certeza vai ter, né? Mas não tinha, e eu acabei encontrando a associação, né, também pelas minhas buscas e andanças, a associação Raízes do Brasil, que fica em Trieste. Na época era presidida pela Judite de Oliveira. E aí a gente sempre vivendo no mundo da associação e falando no ouvido da Judite, pedindo, poxa, faz um grupo de português como língua de herança, é tão legal, as crianças interagem, elas têm muitas possibilidades de aprender, de desenvolver habilidades para o cérebro da criança. É muito importante ter essa absorção de bilinguismo antes dos 6 anos, né? E é isso. Assim, falando, né, pedindo, e aí, por que você não faz? É que uma coisa foi puxando a outra e surgiu aí a Judite. A Judite, então, é a culpada. É a culpada, a Judite é a culpada. Judite, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. A Ludmila estava me contando que você que colocou, né, a sementinha aí, né, jogou isso aí, você foi a chama, lá em Dubai, a chama foi a Magali, da Hora do Conto, e em Trieste foi você, que você colocou, né, a Ludmila em contato, me parece, com quem mais, Ludmila? Com a Doris e com a Lauren, e aí, então, a Judite hoje é cônsul-honorária do Brasil em Trieste, certo? Na época que você colocou essas 3 aí, né? É isso mesmo. Boa noite. Que trabalho que você desenvolvia em Trieste? Por que você quis estimulá-las para desenvolver esse trabalho aí? Então, posso falar porque eu estou tendo dificuldade, está cortando muito, eu não estou acompanhando a conversação, mas penso que vocês estão falando comigo, porque é o momento que eu entre. É certo isso? Sim, certíssimo. Estamos te ouvindo, Judite. Pode falar, Alô? por favor. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Então, muito obrigada. Estou honrada por esse convite, porque é uma coisa que eu acredito ainda, acredito muito. E eu comecei ajudando, eu como imigranda, comecei ajudando a minha comunidade através de documentos e outras coisas, e sempre sentindo a necessidade de união, porque eu sempre disse que a união faz a força. As crianças eu via que não participavam muito, e aí vendo Lauren, Doris, minhas caras amigas, e Ludmila, que estava chegando com essa
carga imensa de conhecimento, de boa vontade para esse trabalho. Então, eu não errei, eu acertei nelas três. Infelizmente, a nossa vida aqui na Itália é difícil, com criança, com trabalhos. Eu, depois que abri a associação, meu trabalho duplicou, e eu pedi ajudas a ela com certeza do sucesso. E assim foi. Reunimos as crianças, nasceu o balão mágico, foi uma magia para nós. Muito, muito, muito bom. Infelizmente, não podemos continuar porque o tempo não nos permite. Depois eu peguei esse cargo de cônsul honorária e como eu faço tudo com muito amor pela minha comunidade, o tempo foi se estringendo, o tempo ficou menor para seguir de perto todas essas coisas. E coloquei na mão dessas três donas maravilhosas, três amigas, que eu tenho certeza que, se continuarem, vai ser um sucesso muito grande. Infelizmente, não com balão mágico, porque hoje aquilo que eu soube está fechando. Nós nos destacamos motivos de trabalho, de falta de tempo e tudo isso, mas eu espero que um dia voltaremos não com balão mágico, mas nos uniremos agora. Penso ter dito bastante, não? Olha, Judite, você com certeza deu uma grande contribuição, né, para um gás para que essas meninas pudessem criar o grupo Balão Mágico, e um grande apoio, e tem um grande reconhecimento da parte delas. Assim como elas também têm esse grande reconhecimento pela inspiração, pela fonte que elas beberam lá em Dubai, junto com a Magali, que hoje está aqui conosco. Muito obrigada, Magali. A gente sabe da diferença de fuso horário, né? Que aí já é meia-noite, eu acho, não é? 15 na passada. Muito obrigada a você, Magali, por ter aceitado o nosso convite. Judite, muito obrigada. Se você puder permanecer mais um pouquinho, Judite, será um grande prazer, né? Para a gente conversar mais um pouquinho. E Magali, a gente quer te agradecer imensamente, né? Sua disponibilidade. E a Ludmila dizia aqui no início dessa live, né, que ela bebeu na fonte lá em Dubai, e que ela, quando chegou na Itália, falou, como? Né, se lá em Dubai tem, como que em Trieste não tem? E eu tenho uma referência linda, que é com a Magali na hora do conto. Então, a gente queria que você contasse para nós como que você se sente, sendo essa fonte de inspiração e de referência para tanta gente e para as meninas, que nós carinhosamente chamamos meninas, do Balão Mágico. Então, eu agradeço demais o convite, e é uma alegria estar aqui, mesmo com fuso horário, eu fiquei super feliz. E para mim, tanto quanto para você, eu não sei para vocês, mas para mim foi uma surpresa enorme. Eu ouvi a Ludmila falar que ela tinha se inspirado aqui na hora do conto em Dubai, porque a gente não tem ideia, né, da semente que a gente está plantando, a gente está jogando. Muitas vezes a gente acha, eu estou fazendo para as crianças, mas as famílias que estão ali envolvidas, elas também recebem, e elas também têm, essa semente vai ao coração delas, e são as famílias que vão manter a língua de herança, né? Ou elas vão manter com as suas crianças, ou vão estar com aquela semente de querer levar onde elas estiverem esse projeto, um projeto dela, ou querer participar de um projeto, ou implantar onde elas estiverem. Então, para mim, foi muito feliz quando ela conversou comigo. Eu falei, gente, porque a gente não tem ideia, né? A gente planta uma coisinha pertinho, a gente fala assim, estou fazendo aqui para as famílias, e a gente fica tão envolvido com as crianças, e com planejamento, e com procurar coisas material que estão acontecendo, né? A hora do conto aqui já acontece há 12 anos, né? E nessa busca de saber o que vai acontecer, o que a gente pode fazer para crianças diferenciadas, a gente às vezes esquece que as famílias estão ali também bebendo disso, né? E é a família que vai
fazer com a língua de herança seja promovida. Então, agradeço demais o convite da Ludmila. E a gente vê aí na Itália o fruto de tantos outros trabalhos, né? Ou de tantas sementinhas que foram plantadas acontecendo aí. Cada vez que eu vejo o Paul na Itália crescendo, eu falo, gente, fico feliz e aqui torcendo do outro lado, você entendeu? E sonhando que também aqui pertinho de mim a gente possa acontecer, eu possa fazer outros projetos em parceria, porque a parceria é fantástica e é muito bom unir pessoas, né? Obrigada, gente, foi um prazer participar aqui com vocês e agradeço demais. E eu espero que essa rede aí, ó, Rede Paul, cresça e dê muitos frutos. E vocês vão ver esses frutos começar a aparecer, assim, pipocar como eu vi da Ludmila. E isso, para mim, enche o coração. É isso que é um retorno bom para a gente, assim, entendeu? A gente vê das crianças, mas das famílias e de outros projetos, enche o coração da gente de alegria. E a realidade lá em Dubai é ainda diferente da nossa, porque aqui na Itália tudo é muito pertinho. Dubai é uma cidade espalhada, então existia uma grande dificuldade. Nem todas as mulheres dirigem, lá não é possível dirigir ou pegar sair assim, tipo, fui. Né? Não tem ônibus, a gente não tem meio de transporte rápido. Tem lugar que é só de táxi, ou se você não tem carro, só de táxi. O táxi custa uma nota. Então, e tudo vai para o deserto, vai para a escola lá não sei onde. E as famílias estão muito separadas, você não pode muito fazer separadas. no bairro, né? Porque a cidade ela é espalhada. Aqui é proibido, você não pode fazer trabalho voluntário, né? Você não pode fazer na sua casa, você não tem ninguém que te apoie. Então, sabe, essas pequenas coisinhas, mas isso não deixa das pessoas quererem participar ou quererem manter a língua de herança. É verdade, era sempre muito frequentado. É bem gostoso. Nós estamos aqui tristes, né? Coração na mão, porque faz 1 ano que a gente não tem encontro. E nem os virtuais, entendeu? Porque foi uma loucura a pandemia e os pais não tinham muito noção do que trabalhar. As crianças já ficavam o dia inteiro no computador e aí eles falaram, mais quinta-feira ficar também. Então, nós estamos pensando. E eu também estou de mudança. Então, estou nessa transição, fica meio difícil. Mas cada vez que ouço uma história e que vejo o Paul crescendo e se expandindo, eu fico tão alegre, fico muito alegre. É isso, é o que você disse, Magali, e que a Judite disse. É a união, é a força, é a inspiração de quem já trilhou e que a gente pode se ter como exemplo, como modelo, como inspiração mesmo. Então, a gente gostaria muito... por várias outras também, né? Aí, tá vendo? É uma colcha. A gente tem falado assim, ó. Essa é uma colcha de retalho. Cada um com o seu tecido, com a sua linha, vem chegando e vai alinhavando e vai dando o seu toque, né? Então, a gente gostaria muito de agradecer você, Magali, pela sua disponibilidade, te desejar uma boa noite, muita saúde, muita paz para você continuar sendo essa fonte de inspiração para muitas brasileiras e brasileiros expatriadas e expatriados. Que Deus para a gente manter a nossa todas e continue o trabalho, porque vocês não sabem, minha filha hoje já não está, comecei por causa de filho, minha filha já está na universidade, mas você vê ela falar da cultura, falar do seu país e conhecer... Isso não tem preço, você entendeu? Então, vocês não sabem o prazer e, assim, o que a gente está fazendo, como isso é importante, tá bom? É verdade. Beijo, querida. É verdade. Obrigada, um beijo. Tchau, muito obrigada. Beijo, Ludmila. Até. Gente, Judite, muito obrigada a você também pela sua disponibilidade. A gente sabe, né, dos acúmulos de funções, de atividades, mas a gente sabe quanto que você foi também uma peça fundamental para dar força para essas meninas, né, começar o projeto delas e desenvolver o projeto delas, e que você também, né, onde você está como curso honorária, são muitas atividades, mas eu tenho certeza que você tem sempre esse olhar especial, né, para a manutenção do português como língua de herança. Passo para você fazer as considerações com certeza, finais. Estou sempre à disposição, porque eu acredito que essa seja a nossa continuidade
do nosso país. É com a nossa língua que nós portamos avante nossas ideias e sendo unida, vivemos como se estivéssemos no Brasil. Essa é uma coisa que eu sempre apoiei, gosto, e estou presente para vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, então, Judite. Vou dar um abraço, agradecer mais uma vez pelo convite e qualquer coisa, contem comigo. Bom saber. Obrigada. Obrigada, Judite, de novo. Ludmila, agora eu gostaria de saber o seguinte. Nós vamos chamar a Lauren e a Doris para estar conosco, que vocês formaram um trio. Absolutamente, eu não teria saído, não teria dado um passo se não fosse por elas, que são o braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, até porque eu moro fora de Trieste, elas duas que moram em Trieste, e a gente se encontrava em Trieste, então para mim era sempre uma dor de cabeça, onde a gente vai fazer? Não conhecia nem a cidade. Isso é perto, isso é longe, tem ônibus que passa na porta, essas coisas, é sempre elas, a parte muito prática, porque elas vivem lá. E elas têm filhos também da idade das nossas. Eu queria saber o seguinte, as crianças do vídeo, eu anotei o nome aqui, mas uma eu não consegui ver. A Vitória, eu sei que é filha sua, né, Ludmila? Sua filha. Isabela. Você tem a Vitória e a Isabela. Isso. A Doris é mãe de quem? Do Matias, não? Oi a todos, boa noite. Eu sou a Doris. Boa noite, Doris. Seja bem-vinda, muito obrigada. Lauren, seja bem-vinda, muito obrigada. Eu estou querendo identificar vocês aqui já de cara, antes de dar a fala para vocês, porque eu queria saber quem é mãe do Matias. Então, eu sou mãe do Matias e de Agatha Chloe. Matias, 13 anos hoje, e Agatha Chloe, 8 anos. E a Lauren é mãe da Maria Vitória? Eu sou mãe da Maria Vitória, que está com 8 anos, e da Manuela, de 14. Ok. Então, primeiro, muito obrigada a vocês de estarem aqui. Vocês já viram todo o reconhecimento da Ludmila, da importância do trio, da importância de uma fortalecer a outra, de uma ajudar a outra. Mas eu queria entender isso aqui, como é que vocês duas, Doris e Lauren, porque a Ludmila já contou como que ela, né, foi parar, digamos assim, lá no balão mágico. E vocês, Doris e Lauren, fala um pouquinho da formação de vocês, que trabalho vocês faziam, desse interesse de vocês, né, em formar esse trio juntamente com a Ludmila para trabalhar com português como língua de herança. Fala do lugar que vocês vêm. Posso começar eu, Doris? Pode. Então, eu venho de Santos, eu estou aqui há 17 anos, a minha formação eu fiz faculdade de Direito, sou advogada, aqui eu consegui só o reconhecimento da faculdade, porque o título de advogado ainda é um processo muito longo. Mas quando eu tive as meninas, eu sempre procurei aqui por brasileiros, porque eu queria que a cultura brasileira sempre estivesse encaminhando junto com elas, né? E aquilo que me deu mais impulso de querer isso é que quando Manuela fez 5 anos, eu estava grávida da Maria e eu fiquei 3 meses no Brasil. E lá eu aproveitei para colocar a Manuela numa escola ali no Brasil. Então, porque era dezembro, janeiro e fevereiro, eu coloquei no início das aulas. Porque ela falava aqui comigo, mas ela falava um italiano, um português macarrônico, né? Como a gente fala. Não tinha aquela pronúncia nossa, por mais que a gente ponha musiquinha, DVD. Então, eu tinha muito aquela coisa no meu coração, não, mas eu quero que ela fale português como eu, né? Então, eu coloquei ela na escola lá e eu vi que com outras crianças, em 1 mês, ela aprendeu tudo. Por isso que quando eu voltei, a minha ideia era sempre essa, de tentar encontrar mães e para a gente colocar os filhos juntos, porque aprendendo as crianças juntos é muito mais fácil. Nessa ocasião, que foi em 2018, que a Judite me colocou em contato com a Ludmila,
ali eu nem pensei 2 vezes, falei, tô dentro. E nessa mesma ocasião, as minhas filhas estavam fazendo a mesma escola que a Doris começou a fazer. Então, eu encontrei a Doris lá, a gente falando português, escutando uma, você é brasileira, aquela coisa lá, e a gente começou a fazer amizade. E aí eu falei do grupo, né? Eu falei, olha, eu acabei de conhecer uma outra moça que tem outras 2 filhas, e ela está querendo fazer esse projeto que eu acho super bacana. Você não quer vir também? E aí juntou. Aí a gente combinou aquele famoso cafezinho com a Judite, que foi em setembro de 2018, e conhecemos nós 3 e dali iniciamos. A importância do grupo, né, como referência, tanto para nós, mães, quanto para as crianças, né, Lauren, que você diz aí. E a Doris? Então, a Doris já estava lá e foi descoberta por você. Doris, qual que é a sua formação? De onde você vem? De que lugar você fala do Paul? Ok, então, eu sou um pouco uma cidadã do mundo, né? Porque eu sou de Americana, São Paulo, mas depois cresci no Mato Grosso do Sul, em fazendas e tudo mais. Então, sou muito da natureza. Depois, quando vim para a Europa, o primeiro lugar que fui morar foi na Suíça. Fiquei morando 11 anos na Suíça e foi ali que meus filhos nasceram. Depois, né, sempre por motivo de amor, que o amor move montanhas, meu marido foi transferido para Trieste por motivo de trabalho e acabei acompanhando ele, claro. E então vim parar em Trieste, onde, depois de alguns anos que estava aqui, acabei conhecendo a Judite, e ela estava, nesse momento, iniciando como se fala, a fazer a associação, a CB, Raízes do Brasil, e acabei ajudando ela nesse início desse projeto, porque achava muito importante, né, poder ajudar os nossos cidadãos fora do país, que têm dificuldades, talvez, de falar a língua e se comunicar. Achei interessante e comecei a ajudá-la. Nessa época, eu tinha a Agatha Chloe, que tinha nascido, estava com 3 meses, praticamente. Então, acabou ficando também, para mim, um pouquinho complicado continuar sempre ajudando a Judite na CB, e ela acabou continuando esse projeto, eu ficava no backstage praticamente. Passaram alguns anos, e a Judite acabou me falando, foi quando conheci a Lauren, coincidentemente conheci a Lauren na escola onde nossos filhos iam juntos, e ela conhecia a Judite, e eu também. E aí a Lauren, um dia conversando, me falou desse projeto, e me falou, olha, a Judite comentou comigo, está me convidando, tem uma menina hiper legal que eu conheci, parece gente boa, que é a Ludmilla. Então, eu pensei em você, que a gente se conhece, tem um bom relacionamento, acho que seria uma coisa legal, né? Aí, na hora, eu achei uma coisa incrível, porque sempre achei muito importante dar continuidade na nossa cultura, na língua, o plurilinguismo, dar continuidade na cultura, principalmente porque é muito importante a gente manter as raízes que a gente tem e transmitir isso para os nossos filhos, mas transmitir de uma forma palpável, né? Uma forma que se pode ver, porque, na verdade, eles têm dentro do DNA isso. A gente carrega sempre dentro da gente os nossos antenatos, herdamos tudo o que temos dos nossos pais, avós, bisavós, não tem como escapar, hein? Querendo ou não querendo, está ali dentro. Então, é importante tirar isso para fora, porque isso acaba aumentando a autoestima das crianças, porque crescem sabendo, conhecendo a origem delas, do pai e da mãe. E isso, falando a língua, no caso português, que é a nossa língua, ajuda muito eles se inserirem na nossa cultura. Quando vão para o Brasil, se sentem em casa, não se sentem um estrangeiro em um outro país. Então, acho isso realmente muito importante.
Quando me propuseram esse projeto, achei maravilhoso. Conheci a Ludmila, que ainda não conhecia, adorei. Então, a Lauren já conhecia e adorava também. Então, foi um amor assim, à primeira vista entre nós três. Aí falei, bom, estou dentro, né? Como profissão, eu sou counselor holístico relacional estou falando italiano, com pedagogia, né? Approach pedagógico, que não sei nem como se fala mais português, eu estou precisando fazer aula de português. Tem que começar. Exatamente, tem que aprender com meus filhos agora. Então, fiz essa formação já com approach em pedagogia, já com a intenção mesmo de ajudar crianças em dificuldades, famílias com crianças que têm autoestima baixa, que têm dificuldades na escola, que têm dificuldades de inserimento em um país novo, diferente, porque talvez não fale a língua, ou do país, no caso o italiano, ou está na Itália e não fala o português, e tem dificuldades de se comunicar, talvez, com os parentes, avós, tios. Então, eu sempre tive muito interesse nesse mundo infantil e adolescente, uma vontade, tipo, de protegê-los e de ajudá-los a crescer da melhor maneira possível, com serenidade e harmonia. Eu acho que esse projeto do Balão Mágico é maravilhoso para isso. Então, amei. Ensinando. E esse trabalho que você faz também, né? Um trabalho de acolhida, de apoio, de acompanhamento das famílias. Muito bonito esse trabalho. E aí foi fantástico, porque foi amor do trio. E esse trio, apesar de ele ter nascido, né, final de 2018, mas vocês já desenvolveram muitas atividades. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das atividades, da dinâmica dos encontros de vocês, que a Ludmila fala tão bem, que ela diz o seguinte: não tem o caráter de uma escola, tem um outro objetivo que eu aqui não quero falar, né, nós precisamos escutar de vocês essa experiência, como foram os primeiros encontros, os encontros seguintes, né, que atividades que vocês foram desenvolvendo dentro do que foi possível, né, até a pandemia. Vocês, apesar do tempo ter sido curto, vocês desenvolveram atividades muito interessantes. Gostaria que vocês contassem as atividades que vocês desenvolveram no grupo Balão Mágico e, né, a interação também. Aí já podia aproveitar e já falar um pouquinho dessa interação com a Rede Pou, que apesar de pouco tempo, mas que vocês também foram bem atuantes, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco. Quem começa? Ludmila começa, as meninas completam. Eu termino com a rede? Tá. Isso. Você participou mais com a rede, foi a Ludmila. Bom, a gente começou com... Está aparecendo aí o vídeo, o nosso primeiro encontro, que foi com a história do folclore, que a gente fez o dia do Saci. Então, eu contei a historinha do Saci. E depois a gente fez no mesmo dia, como era o primeiro encontro, e a gente queria que as crianças desenhassem um balão para ser premiado, para ser o nosso logo, né? Porque ainda a gente estava criando o nosso logo, ainda não tinha. Era balão mágico, mas a gente ainda não tinha o nosso logo. Então, as crianças adoraram, desenharam, no final teve a premiação. A gente começou assim, cada um traz um prato lúdico, né, de passar o português, interação horizontal entre eles, muito menos aquele impostação de não, o é assim, não, corrigindo o português ou dando muito deles, né, estimulando eles, o que é isso? Por que tem isso? E estimulando a curiosidade deles em gostar e querer aprender, e não necessariamente ensinando gramática. Não, era a leitura de histórias para estimular, até porque eram crianças de várias faixas de idade. Então, a gente queria, primeiro isso, mostrar a leitura, a cultura, né? Então, a gente escolhia as datas, que nem foi depois a gente fez do carnaval, a gente fez na Louvat, na livraria. Nós fizemos do carnaval, sempre com leitura, e depois brincadeiras
que tinha a ver com aquele assunto, né? Para a gente ver se elas entenderam, se... E uma coisa que a gente também costumava fazer é colocar os nossos filhos mais velhos ou outras pessoas, adolescentes, para ler para as crianças menores, porque é muito diferente quando eles são um mais novo lendo para eles, ou seja, um que já nasceu na Itália, que já está lendo em português, do que uma pessoa que é de origem italiana, brasileira, que está lá, que está lendo. Então, tinha muito, a gente incentivava muito que eles fizessem para eles, né, os mais velhos, mais novos. Muito legal essa intergeracional, né? Esse trabalho intergeracional. Fantástico essa interação. O que mais vocês faziam? Conta mais. Tem muita coisa que vocês fizeram. A Doris pode falar aí da experiência. Do encontro que ela fala do segundo encontro. Ok, então, eu vou comentar uma coisa que foi interessante, foi divertida e também foi muito emocionante, né? Como eu comentei antes, a importância do plurilinguismo, eu sempre dei muita importância para isso. E os meus filhos falam 4 línguas. O português, que aprenderam com a mamãe, o italiano, porque estão aqui, inglês, e agora na escola estão aprendendo uma segunda língua, no caso, Matia e a Agatha estão aprendendo o alemão. Então, muitos pais, eu vou até dar uma dica aí, né? Muitos pais têm medo de ensinar para as crianças, para os próprios filhos, desde pequeno, uma segunda língua. E, às vezes, decidem de não ensinar para as crianças, tipo, português, porque estão na Itália, dão preferência para a Itália justamente para o italiano, mas excluem o português, com medo que a criança tenha problemas ou dificuldades de aprender 2 línguas contemporaneamente. Eu posso afirmar, por experiência, que não é assim, e os médicos também, os pedagogas já confirmaram. Quanto mais as crianças aprendem quando são pequenas, é melhor para elas, porque conectam o cérebro sinistro com o esquerdo com o direito, e a criança acaba crescendo com uma flexibilidade mental muito grande, maior do que aqueles que aprendem uma língua só desde pequenos e vão ter mais dificuldades de aprender uma segunda, terceira língua de grande. Então, uma prova disso, o que foi? Chego aonde eu queria contar a historinha, né? Como meu filho já fala inglês há um pouquinho de tempo, italiano, e português ele nunca aprendeu de maneira, como a gente falava antes, né, educativa, indo na escola, aprendendo o alfabeto, essas coisas. Ele aprendeu comigo, falando, brincando, lendo historinhas, de uma maneira muito lúdica, né? Então, eu conversava, batia papo, mas lia, nunca tinha pedido para ele ler, eu nunca tinha passado alfabeto, nada. Quando a gente começou a fazer esse projeto, teve esse dia que a gente foi fazer essa reunião. Oi, Ludmila? Era Páscoa com... Páscoa, exato, era Páscoa. E a gente... Páscoa e descobrimento, exato. E a gente decidiu de organizar isso, como o tempo era bonito, e um parque perto aqui da nossa casa, realmente muito bonito, né, o aberto. Ali as crianças corriam, brincavam, a gente colocou balõezinhos, escondemos os ovinhos de Páscoa pelo jardim, colocamos como se fala, a orelhinha de coelhinho neles, quer dizer, uma coisa bem, bem divertida para a criança. E eles foram brincar, foram correr atrás, procurar os ovinhos. Na parte foi cantar o hino nacional, e também a gente nós colocamos eles para lerem. Que história era, Ludmila e Laura? O descobrimento da Mônica. Isso, foram ler. E aí a gente falou, bom, vamos colocar as crianças, né? Quem já é os maiorzinhos, talvez no caso meu filho estava com 12 anos, vamos colocar a Ludmila ou a Laura, eu não sei quem que falou, será que teu filho consegue ler, Doris, né? Que é maiorzinho, seria legal. Eu falei, assim, vamos tentar, né? Conversei com ele estava meio tímido, que é tímido, mas ele falou, tá bom, mamãe, né? Porque com jeitinho. Aí na hora que ele começou a ler Maria Rosa, gente, olha, eu quase chorei. Ele leu tão bonitinho, ele leu tão bem, não, meninas? Que parecia que ele tinha ido na escola, que ele tinha crescido em português. Tinha um pouquinho. Eu estou emocionada com você acredita? Lindo. Imagina
você lá na hora. Porque... Nossa, quase chorei vendo aquilo. Depois eu falei para a Ludmila, sabe que Matias nunca tinha lido em português, foi sempre eu que lia para ele não tinha muita vontade de ler, mas leu bonitinho demais. Então, gente, passa essa mensagem, não tenha medo de ensinar, não deixe passar essa oportunidade de ensinar português para os filhos de vocês, porque estão em outro país. As crianças têm capacidade, têm flexibilidade, ajuda essas crianças a crescerem falando mais de uma língua, duas. É um presente muito grande que a gente pode deixar para os nossos filhos fazendo Nós isso. Tivemos, Doris, gente, né, colegas, nós tivemos outro dia um webinar com uma neurocientista, a Isis, e ela mostrava justamente isso, a plasticidade cerebral. Então, a criança que aprende uma, duas, mais línguas, ela vai, né, abrindo mais conexões para que essa aprendizagem aconteça. Isso e o que você diz é fantástico, porque, olha, a gente pensa que o que a gente está cultivando em casa não vai florir. E quando a gente menos espera, isso acontece. Então, nós, como educadoras, a gente tem recebido vários depoimentos das mães, e é emocionante, porque um pequeno gesto, igual a mãe falou, um pequeno avanço para nós, nossa, é muito gostoso. É lindo. Aí eu queria que vocês contassem, Ludmila, aí, dessa turnê que teve, do João Pé de Feijão... João e o Pé de Feijão, isso. E do apoio que vocês também deram. Olha, como eu disse, apesar do grupo ser tão novinho, mas vocês, além das reuniões mensais que vocês faziam com as crianças aí, vocês deram apoio a um outro grupo. Gostaria que você contasse para nós. A gente, através da rede, né, eu buscava muita referência, o que fazer, material, e ia sempre na internet. E encontrei o Pé de Moleque, foi o primeiro que eu encontrei, da Leila, em Valdobbiadene, e vi o Ciranda. Isso, desculpa, o Pirulito, depois o Pé de Moleque e o Ciranda, foram os que eu seguia, e depois, através delas, eu vi a rede. E interessante, a gente já tinha feito 2 encontros, eu escrevi para a rede falou, sim, foi a Leila que me respondeu, sou eu mesma, estou respondendo, vamos falar aqui. E ali a gente entrou como parte da rede. Então, através da rede, a gente teve a oportunidade de trazer o Felipe aqui, que foi organizado pela Rede Paul, e a gente, óbvio, na hora, falou, tem alguém querendo vir, a gente levantou a mão, a gente quer, e por pedido também muito aqui nós temos 2 cidades muito próximas que são distantes, né, Udine e Trieste, que se fosse em Dubai seria 2 bairros e todo mundo participaria indiferente da distância, mas aqui nós temos um certo bairrismo, vamos dizer assim, né? Quem é de Trieste, quem é de Udine. E a gente acabou criando esse evento em 2 cidades para poder garantir que as 2 comunidades, que são muito fortes, seja em Trieste, são grandes, que em Udine e outras cidades pequenas, muitos brasileiros mais perdidos, vamos dizer assim, menos em volume. E foi muito, muito lindo, e foi o período que a gente conheceu também a Nancy e a Júlia, do Olá Lisboa, e além disso, a gente com a rede participou de várias outras atividades, fizemos parte da gestão da rede, e a Ciranda do Português teve um encontro com uma escritora, e quando eu procurava muito me atualizar, saber como é que funcionava, como outros faziam, para poder oferecer o melhor, né, para a gente e ter ideia, porque a ideia nasce assim, de interação, você não sentado assim, tive uma ideia, você tem que ir atrás, né, tem que ser muito proativo. Então, eu falei, a Eliane falou, eu vou receber aqui, quem sabe você não vem? Eu falei, quem sabe a Gleidina vem. Eu falei, então vou pegar o trem. Peguei o ônibus, o carro, levei as crianças para minha sogra, que é mais perto, e de lá eu fui de trem e voltei. Como era muito, vamos dizer, trambusto, né, em português, trambusto, né? Muito vai lá, vem cá, eu não levei elas no dia.
mas é que eu iria e voltaria no mesmo dia. Mas ali a gente também se ajudou, né? Como a gente se conheceu e aí ajudou uma outra a que aquele evento fosse realizado. Bacana demais esse trabalho que vocês desenvolveram, e eu sei que tem muitas outras coisas mais, mas eu achei super legal essa interação de vocês também com diferentes pessoas. Então, olha, a Lauren e a Doris voltarão no final, que eu gostaria que elas falassem mais um pouquinho, mas é para a gente poder deixar entrar a Maria Lu agora e a Nancy e a Júlia, que a Ludmila acabou de falar. Então, nesse tempo, Ludmila, vocês estabeleceram parcerias bem interessantes com outras pessoas e outras instituições. Nós estamos aqui. Olha que interessante, foi um diálogo, né? Um trânsito que vocês fizeram entre gerações, entre cidades e entre países. Sim. Né? Então, nós estamos aqui hoje com a Maria Lua, que agora está no Brasil igual a mim, né, Maria Lua? Também estou em Minas Gerais, eu moro em Nápoles, mas eu estou de férias. E estamos com a Nancy e a Júlia de Portugal, não é isso? A Júlia é de Trieste, mas é italiana, é professora de português na Olá Lisboa. E eu também, eu sou a portuguesa, o duo portuguesa-italiana do grupo. Somos como uma associação que pretende popularizar, digamos, de uma certa maneira, a língua e a cultura portuguesa em Trieste. Era uma coisa que estava a faltar na cidade, depois também, com os últimos anos, começou a haver um interesse por Portugal, ou por motivos de turismo, ou também de estudo. E então isto começou com um bichinho que a Júlia tinha dentro de si. Ela foi a minha aluna há uns anos atrás, e depois ela teve toda esta ideia, idealizou esta ideia do Olá Lisboa, e como não querendo a coisa, acabou por me como é que se diz, pediu-me para fazer parte deste grupo de português, para desenvolver a língua portuguesa cá em Trieste, e de uma maneira indireta chegamos a conhecer também a Ludmila e o seu projeto da rede, que depois está integrada na Rede Pol, sobre a manutenção da língua de herança, da língua portuguesa como herança nas crianças, que é uma coisa que aqui está a faltar muito, em especial também, não só com a língua portuguesa, com outras línguas, mas programas que permitam às crianças manter viva a cultura e a língua. Achei lindo você falar do bichinho, né? Que a Giulia... Allora, Giulia é italiana, é giusto? Ma Giulia capisce língua portuguesa? Ela é professora de português. Oh, ela fala? Allora, então vou falar em língua portuguesa. Giulia e Nancy, nós gostaríamos que vocês descrevessem um pouquinho mais esse projeto que vocês desenvolvem da biblioteca em português e da interação de vocês com outros projetos. Assim, outras cidades. Eu vou falar só do projeto de momento da biblioteca, depois vou deixar espaço a Júlia para falar um bocadinho com mais detalhe do Olá Lisboa. Isto começou também pelo facto que eu sou filha de imigrantes. Eu nasci na Venezuela, os meus pais tiveram uma grande dificuldade em manter a língua portuguesa em casa. E tendo a experiência de ser filha de portugueses que teve a infância na Venezuela e depois voltámos para Portugal, e em que tive algumas dificuldades para conhecer os coleguinhas, os amigos, porque não falava não muito bem português, e então entramos em contacto com toda esta brincadeira aqui em Trieste, entramos em contacto ou foi a Ludmila que entrou em contacto connosco. Eu encontrei. Foi ela que entrou em contacto connosco.
E falando sobre esta coisa do português como língua de herança, surgiu a ideia, como eu tinha que ir para casa, para Portugal, eu perguntei se ela gostaria que eu trouxesse alguns livros em língua portuguesa, e surgiu a ideia de doarmos alguns livros entre o Lá Lisboa e o Balão Mágico, a Biblioteca 48 Gambini, que tem uma biblioteca especializada para crianças em várias línguas, só que não tinha a língua portuguesa. E então, para nós, este foi o dia que fomos entregar os livros, todas juntas, e foi uma experiência muito bonita e para mim muito importante eu poder participar junto com a Júlia num evento que para nós foi um evento desta magnitude. Que lindo, gente, esse trabalho da biblioteca, então, e essa descoberta. Fala, Ludmila. Ao mesmo tempo, eu tinha um contato com a biblioteca de Udine, que é esqueci agora o nome da biblioteca. Vincenzo Iuppi. Eles gostaram tanto da ideia em ter livros e incentivavam isso, que eles não, nem por doação, eles falaram, a gente vai comprar livro, me diz qual é o título, que título eu compro? Eu vou comprar com a verba da biblioteca, eu quero disponibilizar livros. E o legal dos livros na biblioteca é que eles podem, você pode pegar em qualquer biblioteca daquela rede, né? Eles emprestam entre bibliotecas. Então não fica aquele negócio de bairro, só pode pegar ali. Eles acabam girando os livros, eles têm essa possibilidade. Gente, que legal! Assim, achei super interessante essa interação entre as cidades, podemos dizer assim, de Udine e de Este, e dos lugares, e a biblioteca também, esse acervo, né? Tem um pesquisador em área de biblioteca, Max Boutelin, francês, e ele veio ao Brasil uma vez dar um curso para nós, justamente falando do papel das bibliotecas para a formação de leitores. E muito legal, né? Júlia, quer falar um pouco da sua contribuição nesse projeto? O som da Júlia parece que não está bom. Não está bom. Não estamos ouvindo, Júlia, infelizmente. Olha, nós gostaríamos muito, Nancy, Júlia, desculpa, não estão ouvindo. Vamos fazer assim. Júlia, estás a ouvir? Estás a ouvir? Não sei. Acho que não. A gente vai... Sim. Então nós... Estou a ouvir muito bem. Ela está a ouvir, mas nós não estamos a conseguir ouvi-la muito bem. Ok. E a Maria Lua? A Maria Lua... Como é que entra Maria Lua com esse nome lindo? Maria Lua. A Maria Lua, Ludmila... Conta, Maria Lua, para nós. Maria Lua e a Mariana? A Amanda, você está sem áudio. É o áudio. Isso. Ela e a Amanda, elas eram estudantes aqui na minha cidade, tem o Colégio do Mundo Unito, que é um colégio, uma ONG, vamos dizer assim, que é uma ONLUS, que reúne estudantes para fazer os 2 últimos anos de high school, depois a Maria Lua explica melhor. Aqui em 17 colégios pelo mundo e de vários países. Uma amiga minha, que ama o Brasil, que mora aqui, encontrou elas pela cidade e falou assim, Ludmila, e ela toda agitada e italiana, você tem que conhecer, achei 2 brasileiras para você, achei 2 brasileiras. E assim eu adotei as 2, eu cozinhava feijão, levava para elas, elas tinham um tempinho, passavam lá em casa. A gente se via pela cidade, porque a cidade é desse tamanho, né? Deve ter uns 500 habitantes ou menos. Como se chama a cidade? Duino. Duino. É onde está o colégio. Sim. E assim a gente conheceu, a gente interagiu, tanto eu para elas, quanto elas para a gente, que foi o mesmo dia em que o Matias leu a primeira vez, né? Foram elas que fizeram a leitura junto com o Matias.
Eu perguntei, eu pensando, né, adolescente, 16, 17, acho que vocês tinham 17, 18 anos, vou chamar elas para ir com a gente no português, porque, né, adolescente com criança, eles vão olhar, vão ter uma vontade mais de praticar o português. E eu tenho certeza que elas vão dizer de não, porque elas vão ter outra coisa melhor para fazer. Essa daqui olha para mim, sim, eu vou. Tem certeza? Sim, eu vou. E foi uma gracinha, elas foram, participaram, leram, fizeram um super papel de brasileira, tentando, né, resgatar, somar, acrescentar. E eu vi no vídeo, Maria Lua, por que você desejou participar, esse envolvimento seu, essa contribuição? Então, boa noite. Obrigada pelo convite, Ludmila. Na verdade, como a Ludmila explicou, para essa escola que eu fui, eu não podia escolher qual país eu queria ir. Então, eu fiz toda a seleção para fazer o intercâmbio, mas eu só descobri que eu ia para a Itália 3 meses antes de eu viajar. Então, não é como se eu tivesse planejado muito isso, assim, meio que caí de paraquedas na Itália, em Duino, nesse colégio, que fica na UWC Adriatic, que fica ali em Duino. E eu não imaginava que eu fosse sentir tanta falta, mas, enfim, eu tinha 16 anos quando eu saí, então, quando eu cheguei na Itália e passei um tempo sozinha, eu percebi o quanto eu sentia falta do Brasil, o quanto eu sentia falta de falar português, e como isso era importante para mim. E aí, Ludmila foi um anjo, assim, que apareceu na minha vida e na vida de Amanda, porque ela foi nossa mãezona lá em Duino, e é isso, como ela já falou, sempre ajudava a gente com tudo. E uma das primeiras coisas que ela me levou para a gente passear junto, assim, foi para conhecer a associação. Então, eu pude conhecer a Judite, eu pude conhecer outras pessoas. E foi muito importante para mim, assim, porque eu soube que eu tinha um núcleo lá de pessoas do Brasil, de pessoas que falam português e que estariam ali, não só à minha disposição, mas que eu também poderia contribuir de alguma forma. Então, por conta desse contexto todo, assim, eu fiquei bastante feliz, eu me senti muito acolhida. E aí teve esse projeto que o Ludmila me falou e eu fiquei muito animada para participar, porque seria não só uma contação de histórias, assim, mas a gente pôde discutir um pouquinho com as crianças sobre a história do Brasil, sobre o que representou a chegada dos portugueses. A gente fez uma releitura, assim, da história também. Sim, a coisa mais bonitinha, porque Maria Lu, enquanto lia, ela olhava e falava assim, mas o Brasil não foi descoberto, ele já estava lá, tinha gente que morava lá, ela acrescentava, ela não deixava que a história, aquela história de livro que era contada em geração, ficasse para aquelas crianças. Ela deu o olhar dela também, não é só leitura, ela adicionou também aquilo que realmente, mostrando que a raiz deles era antes ainda do descobrimento, a raiz vai muito mais atrás, não é aquela ali que depois de 1500 a gente apareceu no mapa, a gente já existia, só que um com outra cara, com outra cor, com outra dança e tudo mais. Com outra roupa. Outros hábitos, costumes, outras crenças. Fantástica a sua contribuição, Maria Lua. Como a Ludmila disse, você não foi somente uma leitora, você deu uma aula de história crítica, né, para as crianças, para os ítalos brasileiros. Então, gente, nós gostaríamos... Diga, Ludmila. A Maria Lua foi ao Brasil antes dela ir embora, né? E eu tinha encomendado os cordéis para ela, com a Mariane Bidio, que entregasse na casa dela e ela me trouxesse. Quando ela veio, ela não veio com o cordel, ela veio com o cordel, com a toalha do Brasil, com sombrinha de frevo, com chinela havaiana, com chapéu do Brasil. Ela veio com a mala, metade da mala tinha coisas da carinho, né? Um mimo da Maria Lua pra gente. Foi muito, muito legal. A gente agradece. Gente, são os laços, as relações afetivas que nós estabelecemos no exterior e com pessoas de diferentes lugares, de diferentes países, né? A Júlia, italiana, que dá aula de língua portuguesa, a Nancy, de Portugal, que nasceu, né, na Venezuela, a Maria Lua, uma adolescente que deu a sua contribuição, e por aí afora vai. Então, a gente gostaria muito de agradecer a participação e a contribuição
da Nancy, da Júlia e da Maria Lua, que fizeram uma diferença, com certeza, nas atividades e nas relações afetivas e multiculturais, multilingües do grupo Balão Mágico. Então, muito obrigada a vocês três. E a gente vai continuar aqui, então, porque nós vamos receber uma convidada que é uma convidada italiana, hein, Ludmila? Sim. Agora eu gostaria que você nos contasse um pouco. Ludmila, Eda, sia benvenuta, grazie per essere presente con noi. Obrigada. Obrigada. Ah, brava! Obrigada a você. A Ludmila me disse, né, que... É italiano. Ludmila mi ha detto, va bene, Ludmila mi ha detto del tuo progetto e del tuo contributo nel gruppo Balão Mágico, che vuole mantenere la sua lingua e la sua cultura di origine, che è il portoghese ed è la cultura brasiliana. E Ludmila mi ha raccontato che hai un progetto, scusami se ti sto parlando come un'amica, hai un progetto? No, benissimo, va bene, meglio così, meglio così. Conta Ente Lingue. Che significa questo nome? Esatto. Qual è l'origine di questo progetto? Con quale obiettivo hai pensato in questo progetto? Sì, allora è un gioco di parole, vuol dire sia con tante lingue, o anche contente, lingue contente, felici. Quindi gioca con questi due aspetti. Il progetto è iniziato quando ci siamo conosciute lo scorso anno con Ludmila, è proprio per mettere insieme tante lingue diverse, per fare rete tra le comunità linguistiche di Trieste. Questo era il mio obiettivo. E il senso di del far rete sono due fondamentalmente. Uno è sostenere soprattutto i gruppi più piccoli e più deboli, che rischiano di scomparire, mentre i più grossi poi invece si chiudono. E l'altro è che ci conosciamo, viviamo insieme, perché non conoscerci? Nella nostra identità. Io tra l'altro c'è anche questa situazione che adesso non vivo più a Trieste, sono tornata a vivere in Germania e quindi io sono esattamente nella vostra situazione, devo mantenere la mia italianità in Germania, quindi sì, vivo tutti e due gli aspetti e penso che sia molto molto importante restare legati alla propria cultura di origine, perché è l'unico modo per integrarsi davvero, secondo me. Se non hai chiarezza sulla tua cultura di origine, sulla tua identità, non riesci neanche ad integrarti. C'è una assimilazione, si dice in italiano, no? Diventi come loro. Mi ricordo che una volta parlando con qualcuno proprio a Trieste si diceva appunto in Italia un bambino italiano con genitori italiani non ha bisogno di dire sono italiano. Di solito chi lo fa sono bambini che non sono riusciti ad integrare un'origine non italiana e hanno bisogno di dirlo, siamo italiani, no? E quasi con, come dire, per dimostrare qualcosa, ma questa non è un'integrazione, no? Invece io non penso che abbiamo bisogno di metterci un marchio, no? Che siamo una cosa, perché tutti siamo anche più cose, no? Ognuno ha una storia diversa e se condividiamo le nostre storie, se condividiamo le nostre identità è molto più un arricchimento piuttosto che se stiamo sempre chiusi e rifiutiamo il fatto proprio di stare insieme, di conoscerci.
Brava. E allora, il progetto, sei in Germania? Sì, in Germania continua quel progetto? Ma guarda, la cosa strana è che appunto abbiamo cominciato, avevo presentato dei laboratori che io faccio sul plurilinguismo, sullo sviluppo del linguaggio nei bambini al plurilinguismo a gennaio, e a febbraio abbiamo fatto la festa invece per la giornata internazionale. Però. Come? 2020, no, 2020. Sì. Nel 2020. E l'idea poi era di continuare, però poi è iniziata la pandemia, si è interrotto tutto. Quest'anno invece, grazie alla pandemia, che facciamo tutto online, anche se sono a Berlino, allora ho pensato di riproporre qualcosa per la Giornata Internazionale delle Lingue Madri, ed effettivamente adesso alcuni progetti potranno andare avanti. Diciamo che con una caratteristica diversa, no? Perché vivere insieme nello stesso posto è diverso, e ti incontri a bere il caffè, è un altro tipo di condivisione. Penso che adesso diventi più mirato a degli obiettivi concreti. Non so, ad esempio abbiamo parlato del tema dell'incontro di domenica scorsa, del 21 febbraio, era la scuola plurilingue, o meglio ancora il riconoscimento dell'insegnamento delle lingue d'origine nella scuola. È un mio obiettivo che da un lato è molto ambizioso, dall'altro mi sembra così semplice, così ovvio, è quello che arriviamo al riconoscimento nelle pagelle, no? dei bambini, scritto magari sotto annotazioni, però che si scriva che i bambini frequentano anche, studiano anche la loro lingua d'origine. Diciamo che la differenza è che secondo me è importante dire non semplicemente che la parlano in casa, ma che anche ci si dedica a curare la lingua, quindi a fare delle attività ecco, non so, quindi mi concentro più su delle cose concrete, c'è meno l'aspetto di condivisione umana nella distanza. Brava, complimenti. Sai che in Austria e sempre in Svizzera già hanno messo nella pagella dei bambini la lingua materna, la lingua d'origine, la lingua d'eredità. Allora, sappiamo dell'importanza di mantenere la nostra identità, che sta sempre cambiando, ma che la nostra cultura e la nostra lingua madre ci deve accompagnare. In bocca al lupo e complimenti per questo bellissimo progetto. Grazie. E stiamo qua, possiamo fare qualcosa virtuale insieme al gruppo Balão Mágico. Tanta possibilità di connessione tra la rete IEDA e il progetto suo, che oggi rispecchia Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia, ma può anche essere più grande, deve solo avere qualcuno che aderisca a questo e chi lo porti avanti. Sì, io solo questo aggiungo, credo che sì, a me piace il fatto di essere radicata su un territorio, però se ad esempio in un territorio si raggiunge un risultato del genere, che venga riconosciuto in pagella, è più semplice portarlo poi anche in altre regioni, no? Anche il senso di far rete è questo. Lo specchiamento, sì, assolutamente. Sì. Deve iniziare, qualcuno deve iniziare. Eda ha iniziato, complimenti. Vediamo. E noi dobbiamo aggiungere per essere più forti. Grazie mille per la tua disponibilità e per il tuo aiuto nel multiculturalismo, multilinguismo, nella valorizzazione di tutte le lingue e soprattutto la inclusione, come hai detto. Brava, brava, brava. Bravissima. Grazie mille. Grazie a voi, obrigada. Allora, então agora nós vamos voltar para a língua portuguesa e vamos chamar a Lauren e a Doris, porque nós gostaríamos que elas, Lauren e Doris, a gente sabe de uma frase assim muito famosa, todo mundo conhece. Quem ensina, de repente, aprende. Quem aprende, de repente, ensina. Né? Do nosso querido Paulo Freire, que está aí. A gente fala essa frase a todo momento. Então, nós gostaríamos de ouvir de vocês
que aprendizagens vocês tiraram e tiram desse trabalho em prol da manutenção do português como língua de herança, tanto em família quanto no grupo. Aí umas considerações finais, assim, de forma bem resumidinha, que nós já ultrapassamos quase 10 minutos. Olha, para mim, fazer parte desse projeto foi como renascer para minha cultura, porque estava meio esquecido, né? Aqui, Trieste é muito difícil, a gente está no norte da Itália, e quem vive aqui sabe como é que é, as pessoas são muito distantes, e até os próprios brasileiros não têm uma real comunidade. Então, fazer parte dessa... Só nós três já era uma força que até hoje uma dá para outra, e que a gente transporta essa força para os nossos filhos. Eu conheci também outras brasileiras, conheci outras crianças, então isso para mim abriu realmente aquele coração que já estava ficando meio triste de não ter essa comunidade, essa força. Mas com o projeto a gente, mesmo que devagar, a gente consegue atingir sempre alguém, mesmo que seja uma pessoa, mas essa uma pessoa já vale a pena. Então, sem dúvida, isso é muito forte, e a amizade que criou nós três para mim é tudo. Elas são como irmãs, amigas e irmãs. A gente está aí no grupo, a gente não se vê sempre, porque cada uma tem várias coisas para fazer, mas a gente sabe que elas estão lá. É assim. Doris? Então, bom, a Lauren falou já quase tudo, mas eu vou acrescentar com minhas palavras que realmente foi uma honra conhecê-las, ter essas meninas do meu lado, realmente ter a nossa alegria, né, a alegria do nosso povo, do nosso país, que independente das dificuldades que passamos, a gente tem sempre alegria dentro do nosso coração. Então, conseguir se relacionar com alguns brasileiros, manter as nossas raízes dentro de nós, ter orgulho da nosso país, da nossa nacionalidade, independente da gente estar em outro país e estar se inserindo, começar com novos costumes, talvez usar roupas diferentes, comer comidas diferentes. Isso não quer dizer que a gente tem que esquecer o que a gente é dentro da gente, que no final a gente acaba sentindo a casa dentro do nosso coração. E se a gente sentir a casa dentro do nosso coração, a gente nunca vai se sentir fora de casa. E para concluir isso, eu quero dizer, gente, que a união faz a força. Se a gente consegue se manter unido, mesmo fora do nosso país, longe da nossa família de origem, com amor, amizade e essa união sincera, bonita, cada uma respeitando o jeito de ser da outra, é maravilhoso. Tudo pode funcionar muito bem e a gente manter essa alegria, né, que a gente tem dentro. Lindo demais. Eu falei que essa live seria, assim, de muita interação, uma rede de verdade, uma rede de apoio, né, uma rede de colaboração. Antes de passar a palavra para a Ludmila, que vai encerrar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo sempre. A Cássia está sempre conosco, a Gleidna está aqui presente, a Tânia. Então, assim, Cássia tem sido uma presença frequente nas nossas lives. Muito obrigada, Gleidna, Cássia. Deixe-me ver aqui rapidinho, Tatiane. E não sei se eu esqueci alguém aqui, acho que eu vi todo mundo. Obrigada a todas as pessoas convidadas que estiveram presentes, tiraram tempo delas, né, para estar conosco. Obrigada imensamente a Lauren, Doris e a Ludmila pela disponibilidade em compartilhar conosco essa experiência tão rica de construção conjunta.
tão rica de sementes que foram lançadas em terra fértil. E a Ludmila, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou aqui, que a Ludmila escreveu até um cordel. Então, gostaria que a Ludmila fizesse as considerações finais e encerrasse com o seu cordel. Agradeço também a todas vocês, sou muito, muito feliz e honrada de ter participado de tudo. A gente tem nossos objetivos de vida e por isso agora nós, né, estamos em stand-by, vamos dizer assim, mas que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã para o Balão Mágico. Mas que foi muito lindo participar de tudo com vocês, eu agradeço muito, agradeço também a Rede Pol, as meninas da rede, que me ofereceram tanto, e é isso. O cordel vem de um dia de leitura intensa de cordel, que chegaram aqueles cordéis com a Maria Lua, e eu tive que ler todos eles, e alguns mais de uma vez. Então, você lê tanto cordel que o negócio fica na sua cabeça, a musiquinha do cordel. E eu saindo do quarto, fui para a sala, escrevi 3 rabiscos e escrevi um cordel, mas assim, sem nenhuma pretensão e sem nenhuma conhecimento de como se escreve um cordel, das textilhas, de coisas. Eu não tenho nenhum fundo de estudo, porque eu sou formada em relações internacionais e não em letras, nem em pedagogia, nem sou escritora. Então, tenho uma inspiração na minha filha, que é a realidade de tantas e tantas meninas brasileiras e meninos brasileiros que estão aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. É uma homenagem a todos que eu faço com essa leitura. Posso? Pode! Eu me envergonho, mas tudo bem. A danada da menina é bonita e é faceira. Joga bola, dribla, marca e pro gol cabeceia. Futebol é seu esporte, como toda brasileira. Vitória vem no nome e não se deixe enganar. Coração abençoado, essa sim sabe amar. Cuida de todos com carinho, de quem sempre tem algo a dar. Nasceu sob o sovaco de Cristo, lá no Rio de Janeiro. Mas viveu em muitos cantos, vestindo em seu rosto seu sorriso mais faceiro. Sempre alegre, gosta de música, mas uma coisa não sabe dançar. Foi o samba, aquele ritmo que já aprendeu a amar. Tem a nona italiana que faz brodas, tudo e poesia. Onde quer que ela vá, todo mundo contagia. É a pequena grande nona que transporta simpatia. A vovó é brasileira, que tudo que planta faz brotar. Na Itália se chama Pollice Verde, mas Vitória bem sabe que é magia e muito amor para dar. O nono era marceneiro, assim como José. O vovô é brasileiro, defensor de quem puder. 2 heróis de uma menina que um dia será mulher. Era frio quando ela chegou, um presente em suas mãos portou. Era pequena e bem quietinha, mas nasceu esse bombom e o ambiente mudou. O ciúme, no princípio, claro que rolou. Mas assim, tão gostosinha, quem é que não amou? Come tudinho, pinta em borda, essa menina a alegrou. O seu pai é italiano, mas podia ser mineiro. Faz churrasco no carrinho como um simples brasileiro. 2 bandeiras se misturam em um coração de cavalheiro. Ele é pai, amigo, amado, mas sobretudo verdadeiro. E termino a história dessa menina ítalo-brasileira. Como mãe, me sinto honrada de ter tido essa herdeira. Uma história como muitas de uma menina verdadeira. Coisa mais linda. Olha aqui, por que você ficou justificando? A escrita é para qualquer pessoa, no momento em que vem a inspiração, o desejo. Então, parabéns. Foi um santo que desceu assim na minha cabeça. Lindo, lindo, pois é. Escreveu com inspiração, com amor, amor de mãe, amor de educadora, que não precisa ter formação. Não estou desconsiderando a necessidade da formação para a educadora, mas a formação de vocês 3 contribuiu para que vocês, né, desenvolvessem esse projeto, pegassem esse projeto aí, essa semente, e fosse desenvolvido com muito carinho, com muito afeto, com muita originalidade e criatividade. Parabéns para vocês.
E muito obrigada à Rede Pou Itália, que está sempre presente também. E obrigada, querido Iara, que está aí nos bastidores até agora, né? Suportando aí com a gente. Nós batemos o recorde. Nossa live durou 1h20. Gente, olha, um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Vocês continuam espalhando essa semente do Pou por onde vocês passarem. Tá? Muito obrigada, Maria. Obrigada, Maria Rosa. Obrigada, Yara. Obrigada a todos.